bem-vindos a mais um episódio do podcast A Evolução Natural da Galápagos Capital. Hoje eu estou aqui com Luiz Felipe e Carlos Parisotto, que são sócios e responsáveis pela área de Investment Bank. A gente vai falar sobre a evolução natural desse segmento, como funciona aqui na Galápagos essa área e todos os nossos diferenciais. Sejam bem-vindos, Luiz e Carlos. Queria que vocês começassem se apresentando, contando a história, começando por você, Luiz. Boa tarde, pessoal. Luiz Felipe. Minha história é um pouco longa, mas desafiante. São 44 anos de vida executiva e 20 de empreendedorismo. Minha formação acadêmica, eu fiz Ciências Contábeis. Posteriormente, fiz uma pós-graduação em Engenharia Econômica. Sou conselheiro profissional do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa já há bastante tempo, acho que um dos primeiros conselheiros. Tenho uma graduação no Instituto Juran, na Holanda, de qualidade total, e uma graduação na Harvard Law School de técnicas de negociação. Então, obrigado aqui pelo convite, vamos tornar esse papo muito agradável e descontraído, apesar de falar de investment banking. Apesar não. Esse é o nosso diferencial, leveza. Legal. Bom, prazer, muito obrigado pelo convite, muito legal aqui bater um papo sobre o que a gente faz todos os dias. Eu sou o Carlos Parisotto, eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e tenho MBA em Harvard, além de ser também conselheiro certificado pelo IBGC, como Luiz Felipe. Pela minha carreira eu passei pela P&G, Procter & Gamble, depois Accenture, uma rápida passagem pelo BBA, e depois, junto com o Luiz Felipe, há cerca de 20 anos atrás, nós fundamos a Cypress, que se tornou uma das líderes, uma das maiores empresas independentes de assessoria financeira para M&A e DCM, né, dívida. E ao longo dessa jornada, eu executei com os meus sócios mais de 100 transações de M&A, inúmeras transações de DCM, e quando então nos juntamos há quase 2 anos atrás, a Galápagos Capital, esse projeto maravilhoso que a gente está embarcando. Legal. Bom, queria que vocês contassem um pouquinho de como funciona na prática, né, um investment banking, que às vezes parece um nome meio pesado, mas as pessoas não sabem, né, como funciona o dia a dia, só sabem que trabalha muito. Acho que a nossa grande questão aqui é fazer diferente, com leveza, com flexibilidade e genuinamente tendo o cliente no nosso foco de atuação. Então a gente está sempre preocupado em ter a melhor transação dentro do nosso portfólio de produtos, fusões e aquisições, captação de dívida e assessoria estratégica. Então a gente tem essa obsessão de ter o cliente em primeiro lugar e só fazer qualquer tipo de transação que seja boa para o cliente. Talvez eu complementaria, descendo uma derivada a mais aqui, dentro desse portfólio de serviços que nós temos, né? Assessoria para M&A, assessoria para DCM, né? Dívida no mercado de capitais, e assessoria estratégica. O que a gente faz é tentar fomentar transações que de alguma forma sejam contributivas de valor, tanto para quem a gente assessora e também considerando todos os stakeholders que estão ao redor da transação. Então, M&A, seja para empresas que querem expandir o seu portfólio de produtos, expansão geográfica, internacional, sejam aquelas que estão buscando uma associação para captura de sinergias óbvias, seja aquelas que estão buscando um sócio estratégico, um sócio financeiro, como um fundo soberano, um fundo de private equity. Esse é o tipo o métier em que a gente se envolve dentro da linha de M&A. Em DCM, o que a gente faz é estruturar produtos, instrumentos de dívida, no mercado de capitais, que, portanto, acho que sobe um degrau no nível de sofisticação das empresas que a gente assessora, e para as grandes corporações da mesma forma, sempre fazendo, como o Felipe falou, de uma forma leve e bem honesta para os interesses dos nossos clientes. Acho que tem uma conotação bem legal, a gente transaciona com clientes muito sofisticados e com famílias, com empreendedores que atuam no middle market. Então, a gente tem que sempre ter a sensibilidade de adaptar o recurso. Muitas das vezes, a pessoa é um empreendedor super de sucesso e a gente precisa evitar terminologias em inglês, a gente precisa, para cada
eventualmente a coisa mais técnica, explicar o que tem por trás. Ao mesmo tempo, quando você vai para os grandes empreendedores ou mesmo executivos, aí sim tem uma discussão mais técnica, uma discussão mais, vamos dizer assim, aderente ao que é a vida dele. Então a gente consegue, com 5 minutos de reunião, poder adaptar o nosso recurso e também do produto, né? Muitas das vezes a gente prepara um discurso para falar de uma venda de uma empresa quando o cara quer tomar uma dívida. Então a gente tem que ter a sensibilidade de virar e ter um entendimento correto do que o cliente, né? Sabendo ouvir. Você não pode ter a ansiedade de querer se vender. Na verdade, a melhor venda é aquela que começa ouvindo. Sim. Ouvindo o cliente, a gente sabe o que efetivamente a gente consegue oferecer. E aqui na Galápagos, a gente tem um portfólio completo, desde o Investment Bank, passando pelo Asset, passando pelo Wealth e toda a interconexão que a gente tem na nossa empresa, que é o maior diferencial que eu vejo. Clientes diferentes, abordagens diferentes. Claro, né? Naturalmente, a gente tem que transitar. Esses grandes, naturalmente, o CFO, né, e o CEO já tem muito mais familiaridade com todos os termos. Né? Esse ponto que o Felipe falou e que você está ressaltando, o ponto de adaptar a realidade do cliente, é chave na atividade de M&A, de assessoria em M&A e de CM, e assessoria estratégica também. E por que isso? Porque, na realidade, você lida com pessoas, no final das contas. Você está lidando com transações. Claro, existe a transação, existe a busca de captura de ganho financeiro, sem sombra de dúvidas. Mas, desde a nossa incepção, a gente sempre teve essa característica de ouvir. A gente foi muito influenciado, naturalmente, por os grandes negociadores, né? William Wood, Chris Voss, sempre com a perspectiva de separar a posição negocial do nosso cliente ou da nossa contraparte, da pessoa. A pessoa sempre tem a sua motivação, tem as suas emoções, e entender isso, que está por trás da posição negocial que ele está, é o que nos dá uma grande diferença no processo negocial. A gente costuma dizer, a transação financeira per se é quase que uma técnica. Agora, você entender a motivação de quem está por trás é o que traz a grande diferença na negociação. E a gente sempre se pauta dessa forma, ouvindo, fazendo perguntas calibradas, separando a pessoa da posição. Assim, são práticas que são muito úteis e que, ao final das contas, acaba resultando numa transação que agrada a todos, não apenas ao nosso cliente, mas a contraparte, os funcionários envolvidos, enfim, as pessoas, o entorno, o ambiente, enfim, todos os stakeholders que estão envolvidos numa transação. Vocês têm algum caso, um exemplo que vocês podem trazer aqui para tangibilizar? Olha, eu posso citar um. Poderíamos ficar a tarde toda aqui dando exemplos. São vários casos. Fala um. Tá bom. Teve um caso em que estávamos assessorando uma grande empresa no segmento de óleo e gás, de distribuição de combustível, muito conhecida, e ela estava fazendo uma aquisição de uma cadeia regional no sul do país, muito relevante no sul do país, entretanto muito inferior. Uma companhia global adquirindo uma companhia regional brasileira. Existia lá o fundador, e o processo negocial se arrastou durante meses e meses e meses, inúmeras discussões sobre mudanças no que tange a estrutura da transação, preço, direitos, etc., acordo de acionistas. E ao final, o que a gente descobriu é que esse empresário tinha um receio, queria fazer a transação, o problema não era o preço, mas ele tinha um receio de perder a relevância como um membro local da comunidade. Ele era o empresário, o dono da cadeia de combustível local. E acredite se quiser, a transação desenrolou quando simplesmente acordou-se de mudar o press release. Ao invés de fazer a companhia global adquirir a companhia regional, o press release foi um empresário local importante, relevante na sua comunidade, fez uma grande associação com um grupo internacional. O press release resolveu, era uma questão de ego, ele continuou, vamos dizer, se apresentando perante os seus pares na comunidade como alguém. Foi uma questão de comunicação no final Absolutamente. do dia. Marketing é tudo, tá vendo, gente? Marketing e psicologia. É verdade. As nossas ações são pautadas em psicologia, todas, porque os clientes, eles têm
tem a vontade de fazer, muitas das vezes a incerteza de saber qual é o momento certo de fazer, e não existe momento certo para uma transação, existe oportunidade, que é naquele exato... Mas como é que eu vou saber? E tudo é um processo que a gente vai convencendo esse cliente diariamente de que caminho seguir, nem que seja o caminho de não fazer a transação. Então a gente vira literalmente, né? Eu fiz um artigo há uns 10 anos atrás, que é M&A, razão e emoção. Na verdade, é muito mais emoção do que razão, porque o Tecnicês quase é um instrumento commodity de uma transação. E a maneira como você conduz de uma comunicação, eu pensei até que você fosse falar, que é um caso bem parecido, que a loja dessa cadeia tinha o nome da irmã dele, e não podia tirar o nome. E a ideia foi o seguinte, bota um totem ao lado com o nome da irmã. E foi assim, tá? E que resolveu desse jeito. Mas é incrível como as coisas... Sensacional. É incrível como a flexibilidade e a simplicidade, né? Eu digo o seguinte, ser chique é ser simples. Parece, né? Esquisito. A minha mulher, quando eu falo isso para ela, fala, você está maluco. Leonardo da Vinci falou isso. Eu sei. Mas nosso negócio, quanto menos sofisticação, melhor. Mesmo para os mais sofisticados. Então, eu conheci o Carlos, era bem novo, né? Para não dizer o quanto tempo, né? E eu também era, tá? Eu um pouco mais velho, mas a gente se conhece num olhar, a gente se conhece num gesto. Então, a gente, quando faz coisas juntos, a gente sabe quando complementar, sabe quando calar, quando ouvir. E isso a gente passa para as nossas equipes. O maior exemplo que a gente tem aqui, Rebeca, no dia a dia, são as nossas atitudes. A liderança se cria com atitudes. Com certeza. Então, a gente tem essa preocupação. Se a gente precisa trabalhar mais, e a Galápagos precisa, porque não chegou lá ainda, vai chegar, vai ser a maior companhia independente do Brasil disparado, a gente precisa trabalhar mais. Eu não posso falar para trabalhar mais e trabalhar menos. Se a gente prega uma série de coisas, nessa longa jornada, a gente sempre tem essa característica do exemplo e das atitudes positivas, né? De sempre ver o copo cheio, sempre, independente da situação. Seja a mais crítica possível, a gente tem que ter tranquilidade, tem que saber ouvir, e a gente aqui, nós aqui, que somos oriundos de agora, e só fazemos o orgulho de fazer parte da Galápagos Capital, a gente tem esse DNA muito positivo, tá, da cultura. A gente está numa fase de aculturamento, nós somos embaixadores, nós dois, e você também, de toda essa cultura que a gente está disseminando. Cara, é muito importante para toda essa equipe, para a gente poder fazer uma coisa única, né? Não tem banco de investimento, é tudo uma coisa que trabalha para um objetivo comum, que é a Galápagos Capital. Legal, que no final do dia é para o cliente, né? Sempre o cliente em primeiro lugar. Legal. Além desses diferenciais todos que vocês falaram, né, que está muito, assim, permeados dentro da nossa cultura, o que é um diferencial do investment banking da Galápagos em relação ao mercado? Não, perfeito. O primeiro deles, de alguma forma, a gente comentou aqui, que é a ideia de ter uma abordagem psicológica na condução das negociações. A gente costuma ser muito diligente e planejado no que tange a questão de psicologia, né? Entender as pessoas, puxa, esse cara tem esse perfil, aquele outro tem aquele outro perfil. Então isso é, de longe, uma característica que a gente tem. Uma outra é uma absoluta rigidez, eu diria, a gente é xiita na questão de conflito de interesse. Isso é muito comum na Faria Lima, você lidar de uma forma, eu diria, relapsa com relação ao conflito de interesse, vazar informações ao longo de uma negociação, conduzir processos de forma conflitante. A gente não faz isso. A gente prefere deixar dinheiro na mesa, mas a gente é muito fiel à questão de conflito de interesses. Então a gente trata isso com muito, muito, muito zelo. Uma outra característica que nós temos, a gente tem uma abordagem muito global. A gente, não por acaso, mais de 50% das transações que nós fizemos, de alguma forma, envolveu uma contraparte internacional, um investidor. É impossível você imaginar, não existe setor, nenhum setor que não tenha sido, minimamente internacionalizado de alguma forma.
seja porque precisa expandir, seja porque precisa de capital estrangeiro. Então, isso tudo são características nossas que nos diferenciam dos outros grandes bancos de investimento, apesar de ser um ponto que a gente não gosta de falar, diferenciais, né, falar de si mesmo, né, um pouco estranho, mas é como o mercado nos conhece. Sérios, abordagem psicológica, muito confidenciais, muito diligentes e muito globais na abordagem. Só complementando, né, que eu não poderia deixar de falar, a senioridade do time. Com certeza. Que faz muita diferença em operação de fusões e aquisições. A independência, né, a Galápagos é uma empresa de investimento global, mas nós somos independentes, né? Então, isso é muito fortalecido por nós e a rede de relacionamentos. Além de, como o Carlos falou, de 50% das operações, a gente transaciona com 36 países, tá? Na nossa rede mundial de M&A. Então, a gente traz realmente culturas e traz abordagens diferentes a serviço do nosso cliente. Legal. Bom, para finalizar, eu queria que vocês dissessem o que vocês estão enxergando, qual é a evolução natural desse segmento, o Investment Bank, aqui no Brasil e até no mundo, já que vocês também são globais. Esse tema é um tema bastante recorrente no Financial Times, na mídia internacional, né, especializada. E aqui, o primeiro ponto, talvez, seja, e vou cair um pouco na vala comum de citar a inteligência artificial. No nosso negócio, na nossa atuação, ela já tem uma capacidade de otimizar os processos, principalmente aqueles mais braçais. As análises financeiras, a depuração de dados, a avaliação de inconsistência de informações, elaboração de materiais de apresentação para roadshow. Isso são áreas em que a inteligência artificial pode não apenas otimizar, em última análise, talvez até substituir a atuação humana. E aí o que a gente fica pensando ok, e aí, o que faremos? Mas aí ressalta ainda mais o que é importante, de fato, para um assessor de M&A e para um estruturador de dívida. Que por trás da análise, por trás dos financials, existem as pessoas. Então, torna ainda mais relevante, mais importante esse conceito de você entender as pessoas para viabilizar a transação. Então, a inteligência artificial também pode apoiar, e já tem nos apoiado, inclusive, na busca de investidores. Uma empresa quer expandir para o leste europeu e está buscando determinados fornecedores no setor de tecnologia. Não se faz mais busca como se fazia antes. A inteligência artificial te cospe de uma forma organizada e confiável, por exemplo, esse tipo de informação, né? Um outro aspecto é o aspecto também, vala comum do ESG, que você já começa a ter uma presença significativa de emissões, os chamados bonds verdes ou instrumentos correlatos, que de alguma forma fomentam as empresas que têm atividades sustentáveis. E ainda mais agora, com tudo que está acontecendo, né, do ponto de vista de clima, tenho certeza que vai ser uma tendência. Crédito de carbono. Será. Mas aqui também tem um ponto, Felipe, desculpe, só para complementar. Esse ESG, para a gente, esse acrônimo, ele está desordenado. E por que isso? Porque não que o environment não seja importante, não que sustentabilidade não seja importante, mas o G, a governança, ela de longe, na nossa visão, o aspecto que deveria ser trabalhado. Sem governança, e aí eu não estou falando... Não tem como descer para os outros dois. Não tem como descer para os outros dois. Ou no mínimo vai ser efêmero, Exato. Como se viu muito em meio ambiente. Exatamente. Vira um blá blá blá, etc. e não dura muito. Com governança, com organização, a condição dessas iniciativas perpetuarem, perenizarem é muito maior. Então, eu ia decidir com um G maiúsculo na nossa visão. Então. Bom, acho que a Rebeca é testemunha ocular. Você tem nos ajudado muito com a área de marketing. Nós vamos lançar... Bom, a inovação é a nossa razão de ser aqui na Galápagos. Desde a maneira de fazer banking até tudo que a gente faz aqui. E a gente quer que o IB seja o benchmark do setor até em termos de Brasil, né? A gente vai lançar com tremenda inovação as 3 primeiras plataformas, seja de captação, seja de M&A para pequenos e médios empreendedores e seja
de DCM, de dívida. Então, isso vai além de todo o processo que a gente está fazendo, de como o Carlos mencionou, da inteligência artificial, montando um grande data lake que sirva a gente para várias atividades, core ou não core, que nos diferencie da concorrência. Então, acho que a gente está muito preocupado em que essa inovação seja e nos confirme o que a gente busca, que é esse diferencial competitivo, e só complementando do ESG, sem rentabilidade não existe, tá? Então a gente tem que ter um equilíbrio muito grande em relação a gerar rentabilidade para a gente poder pensar e estar atento a tudo que tem acontecido de forma bem danosa para o nosso clima. Eu acho que vocês falaram bastante, né, de inteligência artificial, e tem todo mundo, quando eu pergunto, né, sobre evolução natural, também tem trazido esse ponto, mas eu acho que é importante até falar para quem escuta a gente que, mais do que nunca, as relações humanas vão ser primordiais. A inteligência artificial, ela vem trazendo eficiência, mas assim, o soft skills de você atender o cliente com a psicologia que vocês estão trazendo, ela vai ter um diferencial ainda maior depois que eu coloco a inteligência artificial. Se antes era importante, eu acho que agora é mais ainda. Muito mais importante. Ela vai ressaltar a qualidade do humano, tá? Exatamente. Porque ela traz a inteligência artificial, eu já estou estudando isso há algum tempo, antes desse modismo, tá? Ontem até jantei com o meu professor de inteligência artificial, meu mestre. E essa evolução sem o toque humano e porque ele traz escalabilidade, mas não traz essa unificação e essa interpretação do conteúdo. O repertório. Ainda, esse repertório. E outra coisa, como usar, tá? Como usar. O maior desafio é como saber usar. Isso. Mas a gente está muito atento, o Carlos e eu, e junto com o Lucas, que, né, a gente tem procurado dedicar tempo de qualidade para a gente poder realmente trazer um produto e um serviço para o nosso cliente e que a gente consiga ser mais eficiente e eficaz no investment bank, tendo as pessoas focadas e não em tarefas repetitivas, mas focadas em análises, focadas no maior... Que de fato agrega valor, né? De fato, justamente. Então, acho que é isso que a gente está muito... A inovação para a gente, para mim, depois da partnership, é um grande tópico dentro da nossa cultura, que a gente tem insistido. E vamos lá, nós somos pregadores, é o nosso dogma aqui. É isso aí. Bom, muito obrigada pela conversa, Obrigado. acho que foi ótimo. Obrigado, A próxima, né? eu já tenho um tema aqui na cabeça, depois de tudo que vocês falaram aí. Quero agradecer aí o tempo de vocês e a disponibilidade. Super obrigado. Obrigado pela oportunidade aí, vamos estar juntos aí novamente. Obrigada para você que nos assistiu até aqui. Você pode acompanhar a gente todas as quartas-feiras no YouTube e também no Spotify. Seguir a gente nas redes sociais, @Galápagos Capital. Galápagos Capital, a evolução natural. Até lá!